Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tudo indo. Agora, quinta-feira é 10h23 da noite, né? Só dia 7 de abril, a gente gravando. Talvez o ouvinte tenha percebido que o início do podcast não foi tão entusiasmado, né? Como costuma ser, mas é porque há cerca de uma hora atrás aconteceu mais um atentado em Tel Aviv. Semana quente, semana com muita coisa acontecendo. Na verdade, pouca coisa acontecendo, mas coisas muito quentes. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco e a gente fala mais disso tudo a fundo. Bom, gente, como já falei na introdução, há menos de uma hora aconteceu um atentado em Tel Aviv, na rua Dizengoff, é uma das ruas mais movimentadas da noite em Tel Aviv, com vários bares e restaurantes. Até agora são nove pessoas deram entrada no hospital Ichilov, né, que é o principal hospital de Tel Aviv. 2 chegaram mortos já, outros 4, se eu não me engano, estão passando por operação em situação grave. E outros estão sendo observados e vendo o tipo de ferimento que eles tiveram. A gente não tem maiores informações no rádio, só se fala disso agora, obviamente. Estão correndo atrás dos terroristas, né, que ainda estão soltos. Não há maiores informações sobre terroristas que tenham sido mortos ou presos. Mais um atentado aí dessa onda, né, que a gente já veio comentando nos últimos episódios. Continua a coisa bastante quente. Houve várias operações do Exército na Cisjordânia, principalmente para tentar prender, né, pessoas que são ligadas aí ao Estado Islâmico, apoiadores do Estado Islâmico, e têm reivindicado esses últimos atentados. Isso tem esquentado bastante a coisa na Cisjordânia, né, em toda aquela região, porque as operações do Exército, obviamente, não saem barato. João, mais uma noite bem triste aí pra gente, uma noite tensa que deixa a gente muito apreensivo, né, cara? Enfim, foi uma notícia muito ruim. Na verdade, a gente está acompanhando agora, enquanto a gente está falando com vocês, a gente está com o celular ligado. Vocês provavelmente, quando escutarem esse podcast, vocês já vão ter mais informações sobre o atentado do que a gente tem agora. Mas, enfim, bom, como o Marquinhos explicou o que aconteceu agora, parece que o sujeito gritou Allahu Akbar, que é Deus é grande em árabe, e disparou com tiro de metralhadora, e conseguiu escapar, pelo menos por enquanto. Que aí tinha sido uma semana tranquila desse lado aqui, desse lado lá do lado esquerdo do muro, né? Enfim, desde semana passada a gente não tinha visto nenhum atentado aqui. Mas do outro lado direito do muro, o Tzahal, né, o exército, estava em rotina de operações frequentes, em Jenin, em outros lugares. Né? Segundo o Bennett, até essa segunda-feira, o Tzahal tinha evitado 15 atentados que iam acontecer no país em pouco tempo. Um deles, enfim, uma dessas tentativas, em uma dessas ações do exército, houve uma troca de tiros, onde foram mortos ativistas do grupo Jihad Islâmica, né? E, enfim, todo o arsenal deles foi fotografado e divulgado na imprensa, né? Enfim, o grupo Jihad Islâmica prometeu vingança por esses assassinatos, né? Enfim, assim eles definiram a operação do Tzahal. Enfim, e até agora não tinha acontecido. A gente teve informações, hoje mesmo, um pouco antes de começar o podcast, foi divulgado no Canal 12, né, no telejornal do Canal 12, que o Hamas evitou o envio de foguetes da faixa de Gaza em direção à região do Oteif Aza, que é a região em Israel que circundeia a faixa de Gaza, né, que é mais, que é a região que sofre mais com o envio de foguetes dos grupos palestinos da faixa de Gaza. E o próprio Hamas evitou que a Jihad Islâmica bombardeasse a região, lançasse um foguete pelo menos. Inclusive, parece que houve uma crise ali naquele momento, existe um comandante do alto escalão da Jihad Islâmica prestes a executar a operação e o Hamas evitou. O Hamas, nesse momento, não tem um interesse em começar um conflito com Israel na faixa de Gaza, porque eles estão, como a gente comentou na semana passada, reconstruindo toda a região após a operação que se deu há mais ou menos um ano, né? Exatamente um ano, digamos assim. A faixa de Gaza está bastante destruída, Israel liberou a entrada de muitos palestinos da faixa de Gaza para trabalhar no país. Até agora, nenhum desses atentados foi causado por nenhum palestino vindo de Gaza.
Enfim, o Hamas não tem interesse agora numa escalada de violência, pelo menos naquela região do mapa. Então a gente tinha tido uma semana tranquila desse lado aqui, do outro lado a gente não pode falar o mesmo, sem nenhum atentado, e agora a gente teve esse atentado fatal, né? 2 pessoas morreram até agora, pode ser que esse número aumente, tomara que não. E a gente pode esperar que vai ter um fortalecimento das ações do Tsahal, né? Resta ver agora de onde vieram esses terroristas e se é que mais de um, porque, enfim, as operações elas também têm a ver com a motivação, com o grupo, se é que tem algum grupo, e etc, etc. Mas cada atentado desses que é bem sucedido, ele ajuda na motivação de outros atentados que podem vir a acontecer, sejam eles planificados por grupos terroristas ou tocados por pessoas independentes enfim, que resolvem um dia pegar uma arma em casa, seja ela de fogo ou não, e assassinar pessoas em prol de alguma causa que seja ou nacionalista, ou religiosa, etc. Enfim, então a gente que estava começando a entrar na normalização da situação começa a ficar preocupado de novo. O mês de Ramadã já está rolando, né? Houve conflitos ali na região da esplanada das mesquitas, da polícia enfim, com muçulmanos que foram rezar, mas foram conflitos que foram restritos àquela região, especificamente, né? Muitos coquetel molotov, garrafadas, pedradas foram lançados, mas não tinha tido nenhuma vítima mortal, teve alguns presos, alguns policiais feridos, mas nada muito grave até então, né? Enfim, e também já tinha diminuído nos últimos 2 dias. Bom, enfim, tem que torcer para essa escalada ter fim logo, porque escalada a gente sabe como começa, mas nunca sabe como termina. É isso. Vamos então para o nosso segundo bloco para tratarmos da questão da política interna essa semana. Bom, ouvintes, para quem não acompanhou, o bicho pegou ontem, na verdade, aqui em Israel. Eu e o João, a gente já vem alguns episódios fazendo aposta de quem derrubaria o governo. Eu apostava aí na Ayelet Shaked, o João apostava do Benny Gantz, e até que ontem uma deputada do partido Yamina, né, do partido do primeiro-ministro Naftali Bennett, chamada Idit Silman, ela simplesmente avisou que ela não estaria mais fazendo parte da coalizão. Ou seja, a coalizão que tinha 61 membros, né, o número mínimo, a maioria mínima, né, são 120 parlamentares, a maioria mínima deixou de ter maioria, agora tem 60 parlamentares na oposição e 60 parlamentares na situação. Ela inicialmente tinha dito que a sua decisão de sair da coalizão tinha sido em função de uma mensagem, tipo, o que aconteceu foi, enfim, uma mensagem feita pelo ministro da Saúde dizendo que não haveria uma repressão ao Hametz nos hospitais israelenses agora durante a Páscoa. Então, só vou dar um panorama em geral para quem não entendeu o que está acontecendo. Durante a festividade de Pessah, né, a chamada aí por muitas pessoas de Páscoa judaica, de acordo com a religião, é proibido você comer hametz, né, que é derivados de trigo e derivados de trigo. Então, houve já tentativas de fazer com que os hospitais, pessoas, né, que vão visitar os hospitais israelenses, não pudessem entrar com comida que tivesse hametz, né? No caso, o hospital ele deveria ser pelo fato de vivermos num Estado judeu, o hospital deveria respeitar as regras da religião judaica e, enfim, os seguranças que ficam ali na porta do hospital, eles deveriam abrir a bolsa de todo mundo, checar se há alimentos e caso houvesse alimentos derivados de hametz, eles deveriam simplesmente retirar o alimento. Houve uma decisão do Supremo Tribunal, do Bagatz, né, dizendo que isso não deveria acontecer, que isso era proibido, esse tipo de procura, né, de busca. E o ministro da Saúde, né, o Nitzan Horowitz, que é do Partido Meretz, um partido da esquerda sionista, ele saiu e falou que os hospitais não fariam, né, esse tipo de busca na bolsa dos visitantes. Isso aí, esse foi o motivo alegado pela então deputada do Yamina para sair da coalizão, só que depois isso tudo veio por água abaixo, né, principalmente em função da descoberta de que
ela já tinha feito um acordo com o Likud, teria sido ela seria, né, numa próxima eleição, ela colocada como no 10º lugar da lista do Likud, e inclusive também teria sido oferecido a ela o Ministério da Saúde. Enfim, uma deputada que ela por muitas vezes disse que não sairia da coalizão, inclusive semana passada ela foi entrevistada também e disse que não sairia da coalizão, ficaria no governo, e uma semana depois ela sai, dá um golpe duro no Bennett e, enfim, perdeu um pouco do controle sobre o próprio partido, mostra aí uma fraqueza, né, do próprio primeiro-ministro. A gente comentou isso várias vezes, né, do fato dele ser um primeiro-ministro com um partido com somente 5 deputados, e agora isso se torna aí muito mais fraco. João, um golpe duro para a coalizão, né, principalmente também porque os deputados do partido do Guidon Sar, né, eles informaram que havia boatos aí que a Idit Silman ia sair, e eles informaram ao partido Yamina e nada foi feito. O Guidon Sar, ele jogou a responsabilidade por essa crise no Naftali Bennett, e agora a gente tem essa crise aí deixando a coalizão com 60 deputados, ou seja, o governo praticamente não consegue aprovar nenhuma lei caso não haja apoio aí de outros partidos de fora, de deputados de fora, ou da Areshima Meshutefet, né, da lista unificada, que é alguma coisa que se supõe, mas enfim, é muito complicado também. Deixou aí o governo numa saia justa complicadíssima, né, cara? Pois o governo ainda não caiu, né? Isso é importante a gente dizer. Enfim, e esse ainda também é uma palavra que deve ser colocada aí, enfim, deve ser enfatizada, né? O governo ainda não caiu, mas vai ser difícil a sobrevivência desse governo dessa maneira, né? Bastante difícil. A gente comenta, quem escuta a gente há mais tempo aí sabe que a gente tem uma disputa aí para ver quem é que vai derrubar o governo, se é a Ayelet Shaked, que é a ministra do Interior, ou se é o Benny Gantz, que é o ministro da Defesa. O Benny Gantz tem aspirações de ser primeiro-ministro e, enfim, é uma pessoa que não perderia muito se a coalizão acabasse agora. E a Ayelet Shaked é uma pessoa que a gente sabe que está insatisfeita com essa coalizão com a esquerda, e ela faz questão de mostrar isso o tempo inteiro, né? Agora, a Idit Silman sair, ser a pessoa que traiu o governo e que pode tirar a maioria da coalizão, surpreendeu muita gente, quase todo mundo, né? Inclusive o próprio Naftali Bennett, que não, e esse é o problema. Isso não deveria ter surpreendido o Bennett, ok? Enfim, o Marquinhos explicou o pretexto da Idit Silman para tomar a adesão que ela tomou, mas é importante a gente colocar isso é só um pretexto. Enfim, a Idit Silman, ela há alguns dias, né, uma semana mais ou menos, um pouco menos, ela deu um discurso na Knesset, enfim, olha só que curioso, né? Ela é a líder do governo na Knesset, né? E ela também era presidente da Comissão de Saúde. Ela, enfim, é uma pessoa que vem da área da saúde, ela é uma pessoa muito ambiciosa politicamente e cresceu muito rápido na política até assumir esse papel de líder da coalizão, de líder do governo na Knesset, né, que dificilmente é dado para uma pessoa com tão pouca experiência, né? Isso tem a ver com um pouco, enfim, com a ambição e com o talento dela como política, né? Mas, enfim, ela entrou no partido Yamina a convite do Bennett, né? O Bennett montou a lista, enfim, algumas pessoas entraram a convite do Bennett, outros da Ayelet Shaked, depois eu entro nesse ponto. Enfim, e ela deu uma declaração dando como se fosse um ultimato para o governo, né? Dizendo que se o que o ministro da Saúde estava prometendo de tornar permitida a entrada de fermento, né, do hametz, que é proibido pela religião judaica de ser consumido durante a festividade de Pessah, fosse permitida nos hospitais, ela ia derrubar o governo. Todos os repórteres, né, que comentaram o caso, unânime isso, disseram que eram ameaças vazias, que ela não ia fazer nada, que ela não tinha condição de fazer nada, enfim, que isso era tudo bobagem e que soava até o ridículo o que ela tinha feito. E de repente passam 2, 3 dias e ela vai lá e sai do governo, né? A notícia saiu às 6h30 da manhã pelo jornalista Amit Segal do Canal 12. Praticamente todos os furos da direita saem por ele, né? Ele é o principal, enfim, talvez ele seja até partícipe dessas decisões, mas certamente ele é a fonte que a direita sempre procura para dar essas informações. E ele divulgou e os outros órgãos começaram a confirmar, né? Começaram a apurar e confirmar essa notícia. Ela não deu entrevista desde então, ela deu algumas declarações, mas não a jornalistas e tal, que depois eu vou comentar, mas enfim. E aí começou essa tempestade. O Bennett, por exemplo, ficou sabendo pela própria imprensa. Agora, por que o Bennett deveria saber?
Porque a Edith Silman ela já vem negociando com a oposição, especialmente com o Likud e com o sionismo religioso, que é o partido do Bezalel Smotrich, de quem a gente infelizmente fala aqui com alguma frequência, dele e do Itamar Ben-Gvir, lamentavelmente. Ela vem negociando com esses dois partidos, né, com membros desses partidos, já há algumas semanas. E o Bennett sabia disso, porque ele foi avisado por algumas pessoas, entre elas o ministro da Justiça Guidon Saar, do partido Nova Esperança, que também é um partido de direita que faz parte do governo, que ele disse a seguinte frase para o Bennett: fica de olho na Edith Silman, porque o Likud a pegou como projeto. Ou seja, o Likud está pegando ela para um projeto para derrubar o governo. De que maneira eles querem derrubar o governo? Fazendo promessas para ela, e de maneira que ela saia do governo com a garantia de que ela vai receber alguma coisa melhor. Okay? Enfim, o Bennett, ele não só não tratou do caso, como quando a Edith Silman deu aquele ultimato, ele meio que debochou, ironizou. Ele não foi exatamente um deboche, uma ironia, mas enfim, fez pouco caso. Ele falou assim, olha, não é por meio de ultimato que a gente resolve as coisas nesse governo. Enfim, disse o seguinte, ó, você não me venha com ultimato, porque isso não vai funcionar. E convocou ela e o Nitsan Horowitz para, enfim, na verdade convocou ela para uma conversa pessoal e recomendou ao Nitsan Horowitz que se reunisse com ela. O Nitsan Horowitz, que é o ministro da Saúde do Meretz, né, partido de esquerda Meretz, se reuniu com o Bennett e eles combinaram que eles iam dar uma série eles iam atender uma série de demandas da Comissão de Saúde colocadas pela Edith Silman para que ela pudesse ficar com crédito dessas medidas tomadas, hein? Para que ela pudesse se acalmar. Então, assim, é um jogo político. Ó, você não enche o saco com essa questão do fermento e você ganha um monte de louros aí para colher como teus. Hein? Agora, achei que ser claro com uma questão. Tá? O Nitsan Horowitz não está tomando nenhuma atitude polêmica. Ele está só seguindo a determinação da Suprema Corte do ano passado. Hein? Porque a questão não é que estão querendo botar fermento no refeitório dos hospitais ou na comida servida aos doentes. Hein? É que os seguranças dos hospitais, durante Pessah, eles procuram nas mochilas das pessoas, não só se as pessoas estão entrando armadas ou com explosivos ou se podem fazer algum problema no hospital. Elas procuram hametz, né, o fermento, na mochila das pessoas para proibir a entrada no hospital, enfim, privado, né, de mochilas privadas. Ou seja, é uma determinação muito rigorosa, para dizer o mínimo, e não existe legislação em Israel que proíba a entrada do hametz em lugares públicos. Né? Existe uma lei que proíbe a exposição de hametz, passível de multa. Né? Não é proibido, por exemplo, você vender pão, mas se você expõe pão, você é multado. Né? E a Suprema Corte chegou à conclusão de que isso afeta os direitos individuais, em especial o direito à liberdade de religião, uma vez que nem todo mundo em Israel é judeu, né? Eles nem entram no caso de nem todo mundo ser judeu observante, mas nem todo mundo é judeu, e você não tem por que proibir, por exemplo, um muçulmano de consumir, de entrar com hametz num hospital, por exemplo, dentro da mochila dele. Né? E o Nitsan Horowitz, o que ele fez? Ele falou, bom, beleza, se a Suprema Corte decidiu assim, né? Então eu não vou proibir. E ele anunciou que isso vai ser proibido. Enfim, que isso vai ser, que essa regra vai cair por terra, porque ela não fazia sentido, né, do ponto de vista jurídico agora. Enfim, é óbvio que isso atende a uma agenda do Meretz, do partido do Nitsan Horowitz, e é praticamente a única agenda que o Meretz vem dando algum gosto, né, para os seus eleitores, que é, pelo menos, a ampliação dos direitos individuais e da cidadania, né, nesse aspecto de direitos civis, que é uma pauta super liberal, né, que a esquerda em Israel, ela é liberal. Né? Mas, enfim, não vamos entrar nesse ponto, porque o resto da situação é muito mais interessante agora do que esse ponto. Outra gente pode debater isso. Enfim, e aí ela usou isso de pretexto. Okay? Agora, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: a Edith Silman está sendo muito atacada desde o início. Ela foi uma das últimas deputadas do Yamina, do partido do Bennett, a aceitar fazer parte desse governo. Ela teve muitas manifestações na frente da casa dela, e ela, enfim, ela aceitou. Ela não recebeu nenhum ministério, nem vice-ministério. Na verdade, que ela recebeu posições importantes no governo, mas ainda são menos do que outras pessoas receberam, né? Por exemplo, o Matan Kahana e a Ayelet Shaked, que são ministros, o Abir Kara, que é vice-ministro, enfim. Ela recebeu cargos menos importantes nesse aspecto, e ela foi muito atacada. A gente comentou isso aqui nesse podcast algumas vezes. Ela foi alvo de ataques machistas, foi tratada como essa menina aí, né, por deputados do Shas, do Judaísmo da Torá, do Likud,
que não respeitavam, que ela reclamava do atraso e mandavam ela, tipo, calar a boca, enfim. A postura misógina de alguns deputados, que depois alguns se desculparam, outros não. Né? Ela fez uma queixa na polícia por ter sido atacada num posto de gasolina, algo que a oposição debochou, disse que era mentira, que não tinha nenhuma prova, que ninguém viu, que a câmera do posto não mostrou se era verdade ou não. Mas o fato é que tinha manifestações na frente da casa dela, é que ela foi muito insultada nas redes sociais, enfim, na vida real, e ela também foi muito respaldada pela coalizão, né? O Yair Lapid saiu em defesa dela, Tamar Zandberg saiu em defesa dela, né? Deputados de partidos de centro, de esquerda, saíram em defesa dela o tempo inteiro, mas a vida dela não estava fácil. Né? E o Likud chegou perto dela, começou a oferecer mundos e fundos, certamente eles estão fazendo isso desde o início, devem ter intensificado isso em algum momento que eles viram que alguma luz verde ali foi acendida, e a princípio o que parece, né, é que, segundo a apuração de vários jornalistas, é que foi o marido dela, Shmuel Silman, quem começou as negociações com o Bezalel Smotrich para que ela se aproximasse do Likud. Então o Smotrich ele se reuniu com o marido dela algumas vezes, e o Emil era o principal entusiasta para que ela saísse do governo, tanto por questões ideológicas dele, quanto porque ele acha que ela tem muito a ganhar se ela voltar para enfim, para o campo da direita, que não se mistura com o partido de esquerda, digamos assim, né? E nesses acordos foram começando a ser costurados. O Likud, né, do Netanyahu, prometeu para ela o lugar número 10 na lista do partido. O Netanyahu ele tem o direito de nomear algumas pessoas entre os 40 primeiros, e o número mais alto que ele pode dar, né, enfim, a melhor posição é o número 10 do partido, né, sem que ela tivesse que passar por votação interna na lista do Likud. E também foi prometida a ela o Ministério da Saúde no momento que o Likud voltasse a governar o país. Okay? Isso foi apurado por vários jornalistas e foi divulgado na imprensa. Ela nega, ela diz que quem prometeu para ela o Ministério da Saúde foi o próprio Bennett, que prometeu que se ela ficasse, ela podia trocar o Nitzan Horowitz no cargo. Ela nega que o Likud tenha prometido para ela qualquer coisa, mas muitas fontes colocaram essa promessa como fatídica, e ela teria pedido para o Bezalel Smotrich para ser fiador dessa promessa do Netanyahu. Ela falou, olha, eu não confio no Netanyahu, ele já fez muitas promessas, ele não cumpriu, que eu quero que você seja fiador. E ele assinou um papel que não foi divulgado, mas que teria assinado esse papel pelo menos, que se o Netanyahu não cumprisse o prometido, ele também não entraria no governo. Okay? E ela então teria decidido abandonar o governo. Ela não deu entrevista, ela não, enfim, os jornalistas estão atrás dela, ela não fala, ela não atende as ligações do Bennett, que no momento que soube que ela saiu, juntou o partido dele para garantir que ninguém mais ia sair. Segundo o que foi comentado nessa reunião, ele conseguiu estancar a sangria. Ali todo mundo se comprometeu a não tomar nenhuma decisão naquele momento, mas logo depois que acabou essa reunião, três membros do partido, três quadros importantes, que é a Ayelet Shaked, que é ministra do Interior, o Nir Orbach, que é um deputado que foi o último que aceitou entrar para esse governo e que estaria bastante insatisfeito com o governo, e o Abir Kara, que é um vice-ministro da Economia, que enfim, foi um cara recrutado pelo Bennett no fim enfim, pouco antes das eleições, né, que era o representante dos autônomos em Israel, né, dos microempresários e autônomos. Eles se reuniram e eles decidiram o seguinte, que nenhum deles toma nenhuma decisão sozinho, que todas as decisões que eles tomarem vão ser em bloco, ou ficar no governo, ou sair do governo. As exigências que eles vão fazer são exigências que também vão ser feitas em bloco, e assim eles vão atuar. Enfim, o Abir Kara, né, no caso, ele chegou a se reunir com o Shikli e com a Idit Silliman juntos, os três, e ele propôs, e ele admitiu isso, que os três formassem um partido independente, mas para fazer parte da coalizão e ter mais força, né? Ou seja, que esses três saíssem do Yamina, criassem um partido independente e que pudessem cobrar do governo mais, porque eles teriam mais força dessa maneira. A princípio não foi atendido e ele decidiu ficar no governo. Mas ele deu uma entrevista muito estranha para o Canal 13 hoje, eu vi no jornal, dizendo que para ele não importa quem é o primeiro-ministro, que ele gosta do Bennett, mas para ele não importa quem é o primeiro-ministro, que o mais importante é que as demandas dele sejam atendidas e que o governo falha muito e que o Bennett falhou muito por não olhar para dentro da própria base dele, e etc, etc, etc. Enfim, e aí, bom, a Idit Silliman saiu, já foi convidada no mesmo dia a participar da manifestação da direita, ela não foi, mas o Netanyahu, que nunca vai nessas manifestações, foi e disse que o Likud estava de braços abertos a receber pessoas da direita que quisessem voltar para casa.
né, e que, enfim, ela passou a ser da pessoa mais odiada, uma das mais odiadas do governo, traidora, para ser agora uma pessoa que está voltando para casa, e etc, etc, né? E o Netanyahu está convidando outros desertores a somar a causa, e a botar fim a esse capítulo sombrio que é esse governo atual. Outros membros do Likud também parabenizaram a Edith Silman, enfim. E aí, enfim, a gente fica com a pergunta: o que vai acontecer agora, né? O que vai acontecer agora é o seguinte: até 9 de maio não vai acontecer nada, porque, ou seja, muita coisa vai acontecer, mas o governo não vai cair, porque a Knesset entra em recesso e só volta depois das festas de Pessah, né, de Dia do Holocausto, Dia da Independência e Dia da Lembrança, não necessariamente nessa ordem, que terminam no dia 5 de maio e logo depois vem um fim de semana, então a Knesset volta só no dia 9 de maio. Até dia 9 de maio ela não pode cair. Para ela cair, a oposição tem que lançar um voto de desconfiança e o governo tem que ter. Não pode vencer essa votação. Se empatar, o governo cai, porque o governo não tem maioria. Então, o governo ele tem que garantir que esses 60 deputados que eles têm agora votem a favor e que pelo menos um deputado da oposição não vote. Ou se abstenha, ou não vá à votação, enfim, que não vote. E aí começou a pressão em cima da lista unificada, que são os partidos de eleitorado árabe da oposição. Okay? A lista unificada tem interesse em ter eleições agora. Okay? Primeiro porque as pesquisas mostram que eles têm chances de aumentar a bancada, que hoje é muito pequena, só de 6 deputados. Segundo, porque quanto mais tempo esse governo se mantém no poder, mais tempo o Uram, que é o outro partido árabe que disputa eleitorado com eles, tem chances de colher frutos, né, do orçamento que está sendo passado para melhorias nos assentamentos árabes, especialmente na região do Negev. Então, eles têm interesse em eleições. Por outro lado, se tiver eleições, o Netanyahu pode voltar ao poder com um governo muito mais à direita que o atual, né, com elementos da extrema direita que são perigosos, inclusive, para a população árabe. E, enfim, a lista unificada deveria ter um interesse em não permitir que essas pessoas fossem governo. Então, uma das esperanças do governo atual é que a lista unificada ela se abstenha em votações de desconfiança do governo, pelo menos a princípio, para que a oposição ela perca força. Okay? Ao mesmo tempo tudo isso está acontecendo, enfim, o Likud tenta fazer com que o governo caia e não tenha necessidade de eleições. Estão tentando recrutar desertores de vários lados. Uma das esperanças deles é convencer o Benny Gantz a ser primeiro-ministro, pelo menos uma das esperanças de alguns partidos da oposição. Okay? Mas para isso, Netanyahu teria que desistir de ser primeiro-ministro, o que parece muito pouco provável. Um dos deputados do Partido Judaísmo da Torá, Moshe Gafni, ele disse que a oposição deveria fazer uma autocrítica, okay? E ver quem é a pessoa nesse momento que tem mais chance de ser primeiro-ministro num governo sem que seja necessário que a gente tenha eleições. Okay? Isso é um claro recado, não é nem indireto, é um recado direto para o Likud do Netanyahu. É o seguinte: Netanyahu, chegou o teu momento de sair, deixar o espaço para que outra pessoa assuma e que a gente possa formar um governo rápido, sem necessidade de eleições, porque a gente sabe que tem partidos no governo atual que não teriam problema em formar um governo com o Likud, mas que sim teriam problema em formar um governo com o Netanyahu, como primeiro-ministro. Okay? Então foi um recado bem dado. A questão é se o Netanyahu vai escutar esse recado ou não. Tem pesquisa dando para o Likud até 38 cadeiras. Mas, até então, o Likud não consegue a maioria necessária para formar o governo, até agora, segundo essas pesquisas. E isso é um problema. Né? Enfim, então o mais provável é que se esse governo cair, a gente vai ter eleições, e o mais provável é que esse governo caia. A gente só não sabe quando. Se vai ser em maio, em junho, em julho, em agosto, okay? Mas é muito provável que ele não vai durar muito tempo. O que acontece se o governo cair? Se o governo caiu, o Yair Lapid assume automaticamente até as eleições, e obviamente ele continua sendo primeiro-ministro até que tenha um novo governo. Só que a gente pode ficar numa incerteza de eleições atrás de eleições, e o Yair Lapid pode ser primeiro-ministro por um ano e pouco, que nem o Netanyahu foi primeiro-ministro interino, okay? O que não é muito interessante para o Likud, para o Netanyahu, para alguns partidos de centro, de esquerda, que não querem ver o Lapid se firmar como principal liderança do bloco, ainda que eles tenham que engolir isso por enquanto, okay? E para os partidos ultra-ortodoxos que desconfiam muito das intenções do Lapid, porque o Lapid até pouco tempo atrás era o principal inimigo deles no campo político. Agora ele moderou um pouco o discurso para poder ter a esperança de formar um governo com esses partidos, mas enfim, muita gente não quer ver o Lapid de primeiro-ministro, e para isso eleições não são uma grande jogada. É melhor que não tenha eleições. Enfim, eu estou dando muita informação e falando muita coisa ao mesmo tempo, mas é porque realmente a situação é muito complexa. O que a gente tem que ficar atento agora? O Bennett, ele falhou muito feio na hora de administrar a base dele. Mas ele falhou mais ainda
na hora de formar o partido dele. A gente vem comentando muito aqui sobre pessoas, assim, sobre determinados quadros de vários partidos que, enfim, que ameaçam a própria base, né? Dentro do Israel Beitenu, do Israel Nossa Casa, do Lieberman, a gente tem um deputado enfim, que praticamente abandonou o partido, né? Que é agora me fugiu o nome dele, esqueci agora o nome dele, Marquinhos talvez lembre, e que agora está atuando como independente, mas pelo menos ele é fiel ao governo, ainda que não seja o partido dele. Dentro do Meretz, a gente falou sobre a deputada Zoabi, que votou contra o governo também, assim, sem mais nem menos. Enfim, a gente comentou sobre alguns outros, sobre a Elia Tchaked, que muitas vezes não respeita determinações do governo, sobre o Benny Gantz, que faz o que bem entender, enfim. E dentro de vários partidos a gente tem ali, enfim, é um governo com 61 pessoas, que qualquer deputado que decida votar contra o governo, ele pode derrubar uma votação e pode derrubar o governo. Agora, o partido do Bennett é impressionante como ele falhou, não só na administração da base dele, como na formação da lista, né? Porque logo de cara o Amichai Shikli, que era um deputado, já abandonou o governo antes do governo ser formado, que o Amichai Shikli foi um cara que foi trazido pela Elia Tchaked, né, como um quadro importante, um cara que tinha uma atuação educacional em grupos de formação, enfim, antes do Exército, né, que é um ano de formação que os jovens fazem antes do Exército, chama Mechinag Dantzvait, né? Um cara que ele não conhecia e que não hesitou nem um segundo em não fazer parte desse governo, traiu o partido assim, sem mais nem menos. Agora é Edith Silman que está fazendo isso, né? Enfim, e o Nir Orbach, que é o cara que está, por exemplo, tá mais insatisfeito com os rumos do governo, ele só não fez isso porque ele é um cara de confiança do Bennett. Agora, como o Bennett colocou nesse governo gente que ele pode confiar tão pouco, né? Porque o Nir Orbach e a Elia Tchaked, que ideologicamente eles não gostam dos rumos do governo, pelo menos são pessoas que o Bennett conhece. Agora, o Amichai Shikli, a Edith Silman e, por exemplo, o Abir Kara, que o Bennett convocou para o governo e que já está tentando tramar um novo partido, enfim, chega a ser bizarro a maneira como ele recrutou pessoas para esse partido, né? Pessoas que ele quer fazer, processos, que ele quer encaminhar processos que são muito drásticos, né? Que é, por exemplo, fazer um governo com a esquerda, e esses quadros não vão apoiá-lo, né? E o Bennett, enfim, ele formou um partido que ele não pode confiar na própria base. Negócio impressionante, né? E, enfim, então fica essa lição. E agora o que o Bennett vai fazer? Depois de muito tempo mesmo, ele quer declarar o Amichai Shikli como quem abandonou o partido. Existe um termo em hebraico para poresh, né? Como quem abandonou. E o que isso quer dizer? Alguém que faz parte do partido e abandona o partido, né? O partido mostra que ele vota contra o partido na maioria das vezes e que então ele pode ser enquadrado como poresh. O partido pode impedir que ele faça parte de algumas comissões. 2, essa pessoa está impedida de concorrer por qualquer partido existente, ou de juntar o partido dele a qualquer partido existente. Ou seja, se o Amichai Shikli quiser concorrer nas próximas eleições, ele vai ter que criar um partido só dele. E ele não tem condições de ultrapassar a cláusula de barreira. Na verdade, o Bennett já decidiu declarar o Shikli poresh, e isso é um recado para Edith Silman e para outros membros do Yamina. Vocês vão trair o partido? Beleza. Okay? Vocês vão ser declarados porushim, né? Tipo desertores, não é desertores exatamente, mas pessoas que saíram, e vocês não vão poder ir para o Likud nem para nenhum outro partido, vão ter que concorrer em listas sozinhos. E aí, qualquer promessa que o Netanyahu fizer para vocês, enfim, ele vai ter que ser primeiro-ministro para poder colocar vocês de ministros, e ainda assim, enfim, ele não vai poder garantir nada, porque nem deputados vocês vão ser. Okay? A menos que vocês ultrapassem a cláusula de barreira, o que eu duvido que vocês consigam. Essa é a mensagem, né? Demorou muito para ele colocar o Shikli nessa situação, e esse é um recado claro para Edith Silman, principalmente, mas também para os outros. Para a Elia Tchaked, para o Abir Kara e para esses outros que estão cogitando aí sair do partido. Enfim, e para eu terminar, estou sentindo que eu esqueci de falar muita coisa. Eu organizei aqui algumas coisas, alguns pontos para falar, mas certamente estou esquecendo muitas coisas. Mas para terminar, o Nir Orbach, como eu disse, um dos deputados do Yamina, que também é de certa maneira rebelde, ainda que ele seja mais confiável para o Bennett, né? Ele fez uma série de exigências, tornou públicas, entre elas a construção de assentamentos e a construção de infraestrutura também para assentamentos que hoje são ilegais, né? E uma das listas ele já foi atendido, ele já conseguiu receber do ministro das Finanças, Avigdor Lieberman, a promessa de que o incentivo para famílias de este voto, né,
de academias rabínicas para creches públicas, né, ele vai ser mantido, esse subsídio ele vai ser mantido, ao contrário do que o Lieberman tinha a canetada que ele tinha dado, né, do decreto que ele tinha dado sobre isso, pelo menos até 2024. Ou seja, essa era uma bandeira do Lieberman, okay, de tirar subsídios para que essas pessoas começassem a trabalhar, né, em vez de estudar em academias rabínicas, que a gente chegou a criticar aqui, porque, enfim, transforma uma população pobre mais pobre ainda, né? E por pressão do Orbach, ou por ameaça do Orbach, vamos dizer assim, o Lieberman teve que voltar atrás. Enfim, então já está fazendo efeito essas ameaças que esses membros do Yamina estão fazendo, né? O governo é refém nas mãos de 2, 3 deputados que podem ameaçar sair da coalizão, e de repente o governo é obrigado a atender uma série de demandas, né? Ou seja, não tem acordo de coalizão, não tem nada disso. O que importa é a ameaça, é a chantagem, melhor dizendo, que esses deputados podem fazer ao governo. Enfim, nem eu nem o Marquinhos, foi a Edith Silliman que saiu, né? E o último comentário agora sobre ela. Olha, ninguém esperava que fosse ela, mas ela foi muito esperta. Porque a Edith Silliman, ela está vendo que o Yamina, ele pode ser que naufrague nas próximas eleições, ela não tem muita coisa a ganhar, ela não é popular, ela está vendo que tem membros no governo que são mais populares que ela, no próprio partido, e que tem mais moral com o Bennett do que ela, e em vez de ela esperar que outra pessoa derrubasse o governo, ela foi a primeira pessoa que saiu, e para o primeiro que sai, o prêmio é maior. Mas não pensem que o Likud não está oferecendo um prêmio gigante para os outros também, não. Né? O, no Canal 13, nessa mesma entrevista, o Abir Kara, né, que é o vice-ministro da Economia, ele admitiu que promessas foram feitas para ele. Mas ele não quis dizer quais. Agora, só para o ouvinte entender, é proibido que um partido alicie membros de governo com promessas. É uma lei da Knesset. E o movimento de controle de qualidade do governo, que é uma ONG israelense, prometeu entrar na justiça contra o Netanyahu. Okay? Enfim, caso fique provado que foi prometido a Edith Silman cargos no próximo governo e um lugar na lista do Likud. O negócio é que vai ser difícil provar isso antes das próximas eleições. Mas, enfim, eles vão entrar com processo, vão tentar dificultar essa situação, mas a verdade é que hoje em dia um deputado tem muito poder, ele pode trair o partido, ele pode pegar os votos do partido e fazer o que ele quiser com o mandato dele, praticamente, e a única coisa que o partido pode fazer é declarar essa pessoa por ex, né, que é de alguma maneira prejudicar essa pessoa nas próximas eleições, mas nada além disso. Enfim, falei demais, vou deixar o Marquinhos comentar aí o que ele quiser. Bom, realmente, sem sombra de dúvida, né? Foi uma surpresa aí para todo mundo, principalmente como você comentou, João, vindo aí da Edith Silva, né? Ninguém esperava isso dela. Justamente por ela ser também uma deputada sem muita força, né? Ela cumpria lá o papel dela. Na verdade, ela era a líder do governo, né? Mas sem muita expressão, né? Uma pessoa nova na política e tudo mais. Agora, o que chama muita atenção também, enfim, outras coisas eu vou querer comentar, mas essa questão de não ter nenhuma responsabilidade com as coisas que fala, né? Hoje eu estava vendo, acredito que você tenha ouvido também um programa de rádio, né, do Levinson com a Kivanov, e ele falando, para que a gente entrevista as pessoas aqui? Né? Por que a gente entrevista? O cara hoje fala uma coisa, daqui a uma semana ele faz o oposto do que ele falou. Então, para que a gente entrevista? Para que a gente vê? Qual é o nosso papel aqui enquanto jornalista? Porque eles mentem de forma descarada, entendeu? Assim, não tem nenhuma, como é que chama? Multidrar, uma coluna vertebral ali que segure o cara, que o cara fala, não, eu vou seguir. Não tem nada. Simplesmente foi um oportunismo da parte dela, que ao que tudo indica, né? Como você comentou no final, é difícil provar, mas tudo indica que ela foi aliciada realmente pelo Likud. Hoje, inclusive, eu estava ouvindo um outro programa em que o David Bitan, ele tinha sido já, né, líder do governo na época ele é do Likud, né? Ele tinha sido líder do governo durante um dos governos de Netanyahu, e ele falou que ele era contra isso, porque perguntaram, pô, vocês têm tanta gente que vocês colocam na lista do Likud, né? E o que acontece com vocês que são do Likud, né? Vocês que são deputados do Likud, militantes históricos do Likud, perdem espaço, né? E aí ele falou, não, eu sou contra esse tipo de movimento de você ocupar, né, espaços na lista com pessoas de fora. A Edith Silva a gente vai levar, vai ser na nossa conta. Mas por que o Smotrich não pega também, gente? Tipo, ele queria fazer divisão aí de caso haja outros
outras pessoas que saiam do governo da coalizão, né, que eles sejam distribuídos para outro partido, né, outros partidos, que eles não caiam somente na conta do Likud. A questão da lista unificada, né, não participar do governo, mas enfim, votar a favor do governo ou com o governo em projetos de lei, ou até mesmo pela dissolução, contra a dissolução do Knesset, simplesmente não aparecendo na votação, é uma coisa bem interessante também, até porque o Guidon Sar, né, e o seu partido, eles já se colocaram contra qualquer apoio da lista unificada, mesmo sendo de fora do governo, né? Mesmo que eles não entrem para o governo, estejam ali num apoio de fora, o partido do Guidon Sar é contra isso. Então, pode colocar também aí toda essa relação um tanto quanto em xeque, né? Eu acho que isso vai ser interessante a gente acompanhar no próximo período. Agora, é muito interessante também vendo que tudo isso acontece, né? Na semana, a gente não, tipo, ficou meio em segundo plano, né? Mas ainda essa semana aconteceu terminou, estava acontecendo ainda o depoimento agora me fugiu o nome dele, Filber, do Shlomo Filber, né? Que estava falando no depoimento dele num dos julgamentos do Bibi, na pasta 4.000, que era um depoimento assim, que estava colocando o Bibi em maus lençóis, né? Ou seja, se o julgamento acontecendo, continuando aí, a gente tem caso o Bibi seja condenado, a vida política dele está muito prejudicada, se não terminada, né? E na mesma semana em que o Shlomo Filber termina o seu depoimento, depois de ter dado várias bombas, né, nas últimas 2 semanas, acontece isso, né? A gente tem essa vitória do Netanyahu, porque não é uma vitória. Ele, como o João comentou, né, ele foi nesse evento da direita e rindo à toa, com um sorriso amplo, né, e tudo mais. Enfim, e é óbvio que ele, voltando ao poder, ele vai fazer de tudo novamente para impedir que o julgamento dele aconteça, ou continue acontecendo, né? O julgamento seja interrompido, vai sempre arrumar questões de impedir, como ele impediu na época do corona. Ele tinha colocado lá o ministro Amir Ohana, né, que também fez de tudo que ele queria para dificultar o andamento da justiça naquele período do corona, e foi prorrogando o início do julgamento do Netanyahu. Enfim, a gente comentou isso nos episódios lá há mais de um ano, né? E a gente tem toda essa movimentação também nesse momento, né? O que mostra, assim, eu acho, na minha opinião, a gente vê que esse sistema democrático liberal aqui em Israel, pelo menos, ele está muito ultrapassado. É fundamental pensar novas formas de representação, novas formas de a gente de conseguir representatividade política, até porque, assim, eu estava pensando nisso hoje de tarde, né? O parlamento, desde 1948 ou 49, o parlamento tem 120 cadeiras, sendo que em 49 a população do país não chegava nem a 2 milhões de pessoas. Hoje a gente tem quase 10 milhões de pessoas. Ou seja, a proporção, né, de que cada deputado representa é muito menor, né? Ou seja, a gente tem aí, na minha opinião, assim, um fracasso total desse sistema político partidário, onde realmente um negócio, virou um balcão de negócios a política. Já não, assim, estou falando da política israelense, não que em outros lugares não seja isso, né? Assim, a gente veio do Brasil, a gente sabe como mas aqui também é um balcão de negócios. Quem oferece mais não tem já foi um momento em que as pessoas se colocavam dentro de um partido por questões ideológicas e seguiam seguiam a ideologia do partido, né? Hoje é uma coisa muito mais pessoal. A gente vê o partido do Lapid. Interessante também que o Lapid, né, no meio dessa crise toda, o Lapid não abriu a boca. Hoje, isso estourou ontem, né? 6:30 da manhã, quando começou essa notícia a ser divulgada, o Lapid não falou nada. O Lapid foi se posicionar. O primeiro Twitter do Lapid foi hoje de tarde sobre isso, e falou que o partido dele vão trabalhar profundamente para manter o governo, né, funcionando, para manter o governo em pé, não deixar o governo cair. Ou seja, ficou calado, até porque se o governo cai, ele assume como primeiro-ministro. Então, para ele, assim, obviamente não é interessante o governo cair. Por outro lado, ele vira o primeiro-ministro, e como assim, a gente não sabe como serão os resultados, né, eleitorais, ele pode se manter como primeiro-ministro interino aí por um determinado período, né?
o que é importante para ele também, para a carreira dele, ou até é importante também pelo próprio resultado que ele pode ter no processo eleitoral como primeiro-ministro interino. Mas, enfim, a gente tem muita coisa aí para acontecer. Eu acho que essa jogada da Edith Silman, eu acho que para além, né, de todo o processo político, mostra aí que o sistema democrático liberal israelense está fadado ao fracasso, né? Já acabou. A gente tem que repensar novas formas de organização partidária, de regras políticas, né? Onde deputados que, tipo, não sei se o cara, como a Edith Silman saiu, ela resolveu sair da coalizão. Não tem essa, meu amigo. O mandato é do partido. O seu partido está na coalizão. Você quer sair, você sai, mas você não vai ser mais deputado. Eu acho que pode criar regras, enfim, mas essa forma da gente deixar à mercê dos deputados de um jogo político, num jogo que não é nem político, né? É interesseiro, né? Oportunista, aí a gente vai ver isso o tempo todo. De nada vale um deputado, um candidato vir e falar porque eu penso isso e aquilo, porque no final das contas ele vai fazer aí como é que chama isso? Não é charlatanismo político, tem um nome para isso, me fugiu agora. Que o Bennett, inclusive, né, é acusado de fazer ao fechar o governo aí com os partidos da esquerda sionista, inclusive com o Ram também, né, ele foi acusado aí de ter traído as suas próprias ideologias e tudo mais. Então, eu acho que chegou, assim, eu acho que esse caso da Edith Silman, né, ele é um retrato de tudo isso que acontece aqui na política israelense. Eu acho que é importante a gente fazer esse debate, a sociedade israelense fazer esse debate também. E essa questão que você colocou no final, né, João, de ser proibido o aliciamento, eu acho que isso é uma questão que, enfim, justamente por você ser difícil de provar, acredito que não dê em nada, né? Por mais que essa organização aí da qualidade do governo, né, da Ruta Shilton, que chama, eles tentem fazer alguma coisa, não acho que dê alguma coisa. Agora, outra coisa que você comentou, né, do documento assinado pelo Smotrich, né, com a Edith Silman, que ele seria o fiador, né, das apostas aí do acordo que ela fez com o Netanyahu, também não vale de nada, né? Não vale de nada, porque na hora se o Smotrich vê que o cerco está apertando para o lado dele, ele vai falar: Edith, aquele abraço para você, enfim, aqui é a política, cada um cuida do seu rabo mesmo, e vamos que vamos, né? Porque é isso que ela fez, e, enfim, ela está tentando se cercar para que outros não façam com ela o que ela acabou de fazer com o Bennett, né? Agora, mostra muito também, a gente comentou essa questão do Bennett ser um ministro fraco, né? Um primeiro-ministro fraco, justamente por ter um partido com pouca representatividade. Agora, o mais interessante também é a própria fraqueza dele dentro do próprio partido, né? Em função de todos esses erros que você colocou aí, que ele cometeu no momento de trazer as pessoas para o partido e para o governo, a gente vê o quanto ele é fraco dentro do próprio partido. A liderança dele enquanto líder do partido, não que seja o líder do partido no parlamento, mas assim, ele é o líder do partido, é o primeiro-ministro, e ele não tem moral nenhuma dentro do partido, cada um faz o que quer, e se tiverem que abandonar, se o pessoal sentir... a gente já está vendo aí pesquisas, né, eleitorais, e aparentemente o partido dele passa a cláusula de barreira, mas se o pessoal vê que não vai passar a cláusula de barreira, não duvido nada que os outros que estejam no governo, ainda com ele, tomem, mesmo que em bloco, tomem essa decisão aí de sair fora. Enfim, eu acho que foi uma questão muito interessante aí que aconteceu essa semana, coloca aí o governo em xeque, né? E a gente vai realmente ter que... O fato de a gente ter essa férias aí de quase um mês, um pouco mais de um mês, né? Dá um certo tempo para o Bennett também respirar um pouco, né? E colocar as coisas, enfim, negociar por trás aí nos bastidores. Mas vai ser bem interessante acompanhar o que vai acontecer na primeira semana assim que voltar desse recesso aí, né? Só acrescentar umas coisas que, enfim, ficaram faltando, que agora você me lembrou. Enfim, a assistente principal do Bennett, a assistente, enfim, a estrategista política dela, no dia que Edith Silman anuncia isso, ela pega um avião e vai para os Estados Unidos para debater com o governo norte-americano a questão do armamento nuclear do Irã. E o Bennett e ela estão sendo muito criticados
como é que você está no meio de um temporal, uma tempestade política? Você está preocupado com a Ucrânia, com o Irã? Tipo, você tem que primeiro sobreviver, né? Você não está olhando para a tua base, enfim. E esse é um sintoma, na verdade, né? Essa mostra um sintoma. Agora, tem umas curiosidades, umas coisas que a gente tem que colocar também. A primeira, a carta que foi mandada para o Bennett pela Edith Silman, porque ela mandou uma carta para ele, que a gente sabe o conteúdo, embora não tenha sido divulgada. A gente vê uma foto da carta não inteira, né? E na foto da carta eles deram mole e veio com um selo de que a carta foi escrita no gabinete do Bezalel Smotrich. Porque ela veio com o selo do gabinete dele. Ou seja, tá aí, tipo, que a saída dela foi armada, ok? Já tá na cara, né? Ela não conseguiu nem esconder isso. Foi muito amador da parte dela isso. E a frase que ela usou para sair do governo foi, em hebraico, é Eineni Yacholai Yoter, né? Que é no feminino. Eineni Yacholai Yoter. Em hebraico a gente conjuga os verbos de masculino e feminino. Quer dizer, eu não posso mais. Okay? Essa frase foi usada pelo Menachem Begin, né, que foi o primeiro-ministro da direita israelense a assumir o poder aqui em 77, né, que ele, quando acaba a Guerra do Líbano, né, em 82, a mulher dele tinha falecido e ele passou muita pressão, respondeu enfim, por questões muito complicadas, especialmente pelo massacre de Shabbat Shatila, né, estava sendo massacrado pela comunidade internacional, tinha protestos em Israel, e ele soltou essa frase, Eineni Yachol Yoter, e com isso ele deixou o governo, renunciou, se recolheu ao apartamento dele em depressão, nunca mais deu entrevista, recebia muito poucas pessoas, enfim, e morreu em 1990, uns anos depois, sem quase se comunicar com ninguém, né? E ela tentou repetir a frase do Begin, Eineni Yachol Yoter. Só que aí a Shelley Yahimovich, que é uma jornalista e ex-líder do Partido Trabalhista, né, que agora era jornalista, virou política, e se retirou da política e voltou a ser jornalista, ela fez um comentário muito oportuno, que ela falou, olha, se você não pode mais, se você não aguenta mais ter que lidar com essas incoerências do governo e tudo mais, simples, você renuncia, ok? E dá espaço para outro. Tipo, o que você fez não é que você não pode mais, é que você não quer mais, você está querendo outra coisa, você está querendo as vantagens que o outro lado te ofereceu. Porque para você não renunciar e partir para a oposição é simplesmente roubar os votos dos eleitores e levar o teu mandato com você para o outro lado, ao contrário do que o teu partido decidiu, né? Enfim, ela foi cirúrgica nesse comentário. A Edith Silman tentou mostrar alguma justificativa ideológica e moral para a ação dela, mas todo mundo viu que foi puro oportunismo, né? E ambição política dela, e toda essa festa que os eleitores da direita estão fazendo para ela agora, enfim, amanhã eles esquecem, ela se torna irrelevante, do mesmo jeito que aconteceu com a Orly Levy Abcacis, que traiu o Partido Trabalhista, né, no acordo que eles tinham feito em Meretz, que eles concorreram juntos e depois foi para o Likud. Ela assumiu o ministério ali naquele governo de união do Netanyahu com Gantz, e o Netanyahu deu para ela lugar 20 e poucos do Likud, né? Ela é deputada hoje, mas ela, enfim, não goza de grandes de grande prestígio dentro do eleitorado da direita, ela ficou esquecida e, enfim, hoje ela não é ministra de coisa nenhuma e pode ser que daqui a pouco, daqui a algumas eleições, ela nem se eleja mais, né? Enfim, esses traidores oportunistas, né, eles não, em geral, eles não têm vida longa, né? Eles servem aos interesses do Netanyahu, que pega eles, usa e depois joga no lixo conforme a necessidade dele, hein? E, enfim, essas pessoas acabam sendo jogadas na nata de lixo da história porque são lembradas só pela traição, não por nada de positivo. Então, a Edith Silva, ela conseguiu, ela a curto prazo, ela pode ter um ganho grande deixando esse governo, né? E agora, a longo prazo, eu duvido que ela tenha alguma coisa. Obviamente, a gente não conhece o futuro e a perspectiva dela dentro do Yamina também não era grandes coisas, vamos dizer a verdade, né? O Yamina é um partido que está fadado também se conseguir sobreviver a médio prazo, a ser um partido pequeno, né? Mas, enfim, pelo menos ela ia ter mantido a posição dela de ser fiel ao partido, à liderança, etc, etc, etc. E ela não optou por isso, ela optou por trair o partido. E, enfim, e ficou feio, né? Ficou feio para ela, porque o traidor ninguém valoriza, né? Enfim, ninguém gosta do trair, nem em Israel, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. E o que vai ficar dela é isso. A gente já viu que foi tudo uma jogada armada. E a gente vai conhecer exatamente o que foi prometido para ela se o Netanyahu ele vier a ser eleito. E por último, falando do Netanyahu, você falou do Shlomo Filber, a gente não colocou na pauta, mas ele voltou a depor essa semana, foi a última semana dele depondo.
ele confirmou muitas das acusações e como ele começou a ser muito criticado pelo Netanyahu, ele pelo jeito, se sentiu mais seguro para poder, ou mais abandonado, né, para poder falar, confirmar o que ele já tinha dito à polícia. Enfim, ele confirma o conteúdo que interessa para a acusação, embora ele defenda o que ele tenha feito, dizendo que era melhor para o Estado, né? Mas o que eu quero puxar disso é o seguinte: nessa situação atual, o Netanyahu ele ganha força para fazer o acordo, o Escatium, né, o acordo com a justiça, e poder sair sem ser preso, enfim, pagando uma multa, abrindo mão de ser deputado, etc, etc. Isso dá para ele capital político para que ele possa, enfim, para que ele possa negociar esse acordo com a justiça. Okay? A questão, vamos ver o que vai falar mais alto o Netanyahu agora, é a possibilidade de ele voltar a ser primeiro-ministro, né, que realmente ganha muita força agora, em caso de que tenha eleições, ou se livrar da justiça. Porque, ao que parece, okay, as pastas contra o Netanyahu elas estão ganhando muita força. Né? E a chance de ele ser preso, elas aumentam a cada dia. Então, esse é o momento que o Netanyahu está forte o suficiente para poder negociar um bom acordo com a justiça. Okay? Mas, enfim, a pergunta é se ele vai abrir mão de tentar ser primeiro-ministro de novo para fazer esse acordo ou não, né? E eu acho que o Netanyahu está num dilema muito, muito significativo, que enfim, é, você vai jogar tua carreira no lixo no momento que você está em alta, né? Tua carreira política para não ser preso, ou você vai deixar a chance de ser preso correr para tentar ser primeiro-ministro de novo? E fica aí, enfim, esse grande dilema. Eu não sei que decisão eu tomaria no lugar do Netanyahu. Enfim, mas realmente ele está num grande dilema. Eu acho que ele vai observar um pouco mais como é que vão as pesquisas e certamente ele já mandou os advogados dele verem quais são as condições agora que ele tem para fazer esse acordo. É isso. Só um acréscimo, você comentou do outro deputado, né, que tinha saído do partido do Lieberman, né, da Israel Beitenu, né, já a nossa casa, chama Eli Avidor. Ele tinha sido, inclusive, um dos líderes das manifestações que aconteciam lá em frente à casa do Bibi, né, na Rua Balfour, em Jerusalém. Estava todo final de semana lá protestando, e na hora que ele foi candidato e era deputado pelo Israel Nossa Casa, só que queria ser ministro, não levou nenhum ministério, ficou muito bolado e saiu fora. Mas, enfim, hoje ele continua, enfim, na política, mas não faz parte do governo, não faz parte do parlamento. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do esporte do camarada Nelson Boa. Manda aí, Nelson. Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que já está fazendo as compras para a festa de Pessah e já está cozinhando a sopa de Kneidler. É muito famosa a sopa de Kneidler do João. Maccabi Haifa venceu por 2-0 o Hapoel Beersheva. Era o jogo da temporada. Os dois lideram a competição. O Maccabi Haifa, o atual campeão da Liga Israelense de Futebol Masculino, estava com 4 pontos na frente, recebeu o Hapoel Beersheva, venceu por 2-0 e aí abriu 7 pontos. Agora na próxima rodada, o Maccabi Haifa recebe o Bnei Sarnin e se vencer mantém a distância, enquanto o Hapoel Beersheva recebe o Hapoel Tel Aviv. Ou seja, qualquer descuido do Hapoel Beersheva, qualquer garantia do Maccabi Haifa, o Maccabi Haifa pode garantir o bicampeonato. É isso aí, um abraço, uma boa semana. Valeu, mestre, brigadão pelo seu comentário e te esperamos na semana que vem. Bom, só um update aí sobre o atentado em Tel Aviv. Até agora foram 12 pessoas que deram entrada no hospital, como a gente comentou lá no início. 2 morreram, 4 estão em estado grave e continua ainda a busca pelo terrorista em Tel Aviv. Ele ainda não foi achado. No início do episódio, eu estava chegando aqui em casa, então, enfim, fiquei um tempinho no trânsito, porque foram colocados marsomim, né, feito blitz na entrada de todas as cidades e de localidades, enfim, específicas, para ver se alguém estava com um terrorista no carro. A cidade que eu vivo, ela é perto da fronteira, né, da linha verde, da chamada linha verde, então tem inclusive cerca de uns 3, 4 quilômetros daqui
uma passagem, um marsomo, um checkpoint, né, para os territórios, enfim. Então, é uma região bem sensível nesse aspecto, então, tipo passar, enfim, tá? Essa é a situação hoje, agora, nesse momento aqui, busca pelo terrorista que ainda não foi preso. Salve ouvintes, um update sobre os últimos acontecimentos do atentado aqui em Tel Aviv na noite de ontem. São 7 horas da manhã aqui em Israel agora. Por volta de 6 horas foi informado que o terrorista foi morto por 2 soldados do Shabak, né, por 2 membros do Shabak, que o identificaram perto de uma mesquita na região de Yafo, né, na parte sul de Tel Aviv. Eles identificaram o terrorista, pedindo para que ele parasse, e ele começou a atirar contra os operadores, né, os operativos do Shabak, e acabou sendo morto. Ele tinha 29 anos, do campo de refugiados de Jenin, chamava Raad Hazam, e só uma informação que esse campo de refugiados de Jenin é onde tem acontecido as maiores operações do Exército, que a gente também comentou no episódio, para a busca de terroristas, e os outros terroristas dos atentados anteriores, a grande maioria também saiu do campo de refugiados de Jenin, que fica no norte da Cisjordânia. E ele aparentemente era identificado também com o grupo Brigada dos Mártires de Al-Aqsa, que é um grupo ligado ao Fatah, né, que a gente comentou também no último episódio sobre uma possível ligação de um outro terrorista, e que o Abu Mazen, né, que também é do Fatah, o presidente da Autoridade Palestina, ele foi e condenou o atentado, e agora esse terrorista que foi morto hoje, ele não era membro da Brigada dos Mártires de Al-Aqsa, mas ele tinha uma certa identidade e apoiava esse grupo. Enfim, a gente volta com mais informações aí no episódio da semana que vem, assim que a gente tiver outras novidades. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui? Não, é lamentável só a gente constatar que o governo, enfim, entra numa crise dessa no meio de uma situação de segurança desse tamanho, né? Enfim, dá pra gente ver o tamanho das pessoas o tamanho da preocupação que alguns grupos têm com o país, né? Que conseguem causar turbulência política no momento que, enfim, que você precisa combater ações como essas, né? Lamentável que a gente tenha... Infelizmente, esse atentado, ele lembrou pra gente essa situação. Exatamente. Bom, então a gente se fala na semana que vem para gravar o nosso próximo episódio. Valeu, cara. Um grande abraço. Até mais.